Olá, esse vídeo é sobre o tópico 9, falando sobre correlação linear. Eu vou dar algumas orientações gerais sobre a manipulação dos arquivos da apostila, do Excel e do Biostat, porque não é tão simples assim nesse caso aqui. E depois eu vou fazer o exercício número 1 da apostila na página 111. Então a primeira coisa, eu coloquei aqui no tópico, o link da apostila, então tu vai clicar aqui no link da apostila e pode acontecer uma coisa. No meu caso aqui, quando eu clico direto, abre a apostila desse jeito, que ela está no navegador. Isso é muito comum acontecer de abrir um PDF baixado da internet direto no teu navegador. Então tu tem que ter o cuidado de baixar esse PDF de novo, e abrir ele dentro do teu leitor de PDF. No meu caso, para o meu navegador, tem que clicar aqui, nesse botãozinho de salvar aqui, Então eu já fiz isso e aí eu abrindo no leitor de PDF, tu tem essa configuração aqui. Aí para te ir direto para a página que a gente vai utilizar, tu vai aqui em cima, marca, clica 111, ele digita 111, dá um Enter, e ele vai lá para a correlação linear. Nessa parte, esse tópico aqui, ele tem uma parte escrita. A parte escrita é mais importante. Então vocês vão ler todas essas páginas aqui. Está muito bem detalhado, sabe? Tá realmente bastante detalhado. Dá para ler com tranquilidade. Tem várias possibilidades aqui contempladas nesse material. Então tu não vai ter dificuldade aí de trabalhar com ele. Tem exemplos resolvidos ali, obviamente, e eu vou direto para a parte dos exercícios, tá? Então vocês têm que ler essa parte aqui, tá? O conteúdo da aula é justamente essa parte teórica que está aqui totalmente ilustrado direitinho. E aí a gente vai lá para a página 118, no item 9.4, que é a parte de exercícios. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu tenho um exercício que diz o seguinte: em um estudo conduzido na Itália, 10 pacientes com hipertrigliceridemia foram colocados sob dieta de baixas gorduras e altos carboidratos. Antes de iniciá-la, as medidas de colesterol e de triglicerídeos foram registradas para cada indivíduo. Então está aqui as medidas, Então tu tem o paciente número 1 tinha 5,12 milimol por litro de colesterol e 2,3 milimol por litro de triglicerídeos. Beleza, e assim para todos os 10 participantes. Aí pergunta assim, existe alguma correlação entre os níveis de colesterol e de triglicerídeos antes da dieta? Ela é significativa? Então, eu quero ver, na verdade, o seguinte: será que pessoas com nível de colesterol alto têm também nível de triglicerídeos altos? É isso que eu estou querendo ver. Ou, pior, pessoas de colesterol mais alto, será que tem o triglicerídeo mais baixo? Essas duas coisas a gente pode ver usando correlação linear. Primeiro, eu preciso colocar isso lá no Biostat. Ótimo. Tem duas saídas. A primeira é simplesmente digitando, Eu vou lá, abro o Biostat, eu tenho ele aqui, abro o Biostat e digito o primeiro número lá. 5, ponto, tem que esquecer que é ponto, vírgula, 12, Enter. Aí eu vou digitando o outro. Eu posso até colocar os dois aqui do lado um do outro para eu poder ir digitando. Olha lá, o segundo, 6.18, 6.18, Enter. Eu posso ir dessa forma. Existe uma outra maneira, que é dando um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, como é que tu faz? Primeiro copia tudo, Copia os números, somente os números, tá? Copiou todos lá, beleza. Aí Ctrl+C. Se tu colar direto no Biostat não vai dar certo, tá? Se tu colar direto lá, vamos tentar aqui, Ctrl+V, ele está tudo misturado assim, tá? Deletei. Então a gente tem que passar necessariamente pelo Excel, para poder ajeitar primeiro aquilo ali. Então abre o Excel, está aqui o Excel, dá um Ctrl+V. Aí olha só, ele cola tudo na primeira coluna em cada uma das linhas. Tá? Então a gente tem que dar um jeito nisso. A gente tem que colocar um número em cada coluna ali, uma coluna de números em cada coluna. Certinho? Então como é que tu faz isso? Tu vai lá na aba Dados, Texto para colunas. Aqui vai em Avançar. Só que nota, quando tu clica em avançar, deveria marcar onde é que tu quer a separação aqui. Visualmente a gente enxerga essa separação, mas deveria ter uma linha marcando. Então tu tem que indicar, já como ele não pegou essa separação automaticamente, tu tem que indicar essa separação. Como é que faz isso? Clicando numa dessas aqui. Então, por exemplo, eu sei que os números estão separados por um espaço, porque eu estou enxergando o espaço ali. Então eu clico em espaço. Aí vai aparecer aquelas linhas que eu falei, separando direitinho. No momento que ocorreu isso, avançar e concluir.
Tá vendo? Lá ele já passou direitinho, já colocou direitinho lá. Muito bem. Só que agora nós temos outro problema. Aqui os números estão separados por vírgula, o decimal é a vírgula, e lá no Bstat é ponto. Então eu tenho que trocar todas as vírgulas por ponto. Como é que faz isso? Tu vai lá na página inicial, localizar e selecionar, substituir. Então o que eu quero localizar? Eu quero localizar a vírgula e quero trocar, substituir por ponto. Ok, agora substituir tudo. Tá aí, ó, eles fizeram 20 substituições, ok. Aí eu dou uma conferida, era isso, eles trocaram justamente o que eu queria, beleza. Agora eu vou marcar isso aqui, né? Eu vou marcar esses aqui e vou colar lá. Nota que o número 1, 2, 3, que indica o paciente, não precisa ir, porque não me interessa o número do paciente, né? Interessa os dados dele. Então, olha aqui, ó, eu marquei ali os dados de colesterol e triglicerídeos, dou um Ctrl C, vou lá no meu Biostat e agora sim dou um Ctrl V. Tá? Então, aqui no Biostat, eu estou com tudo direitinho aqui, os dados já estão ali. Para facilitar, deixa eu só lembrar aqui, ó, no exercício, é colesterol primeiro e triglicerídeos depois, né? Então, colesterol e triglicerídeos, vamos colocar direitinho lá. Eu clico aqui na coluna 1, aperto F2, escrevo lá colesterol. Tá lá, ó, apareceu o colesterol lá em cima. Clico na 2 agora, aperto no F2 e coloco triglicerídeos, Enter. Tá lá, beleza. Agora vamos fazer a análise propriamente dita da correlação, né? Correlação linear. Como é que faz isso? Vai lá em Estatísticas, Regressão, Linear Simples. Clicou. Agora tem uma grande dica que é a seguinte, tu tem que clicar aqui nesse ponto, tu tem que passar as colunas para o lado direito aqui, né? Selecionar as que tu vai usar. Só tem duas, vou selecionar as duas. Mas aqui o importante é eu clicar primeiro no eixo Y do meu sistema de eixos. Por isso que é importante tu ler lá o material para saber do que eu estou falando, né? Então, meu eixo Y eu vou querer que seja triglicerídeos. Então, eu clico primeiro triglicerídeos, depois colesterol, e aí sim eu executo a estatística. Aqui tem um monte de número, é claro que a gente tem que ir com calma aqui. O que importa nessa parte aqui, né, é esse coeficiente aqui, ó, coeficiente de determinação R2. Tá? Esse coeficiente, que é o coeficiente de Pearson, que chamam, que ele te diz o seguinte, quanto mais perto do 1 ele tiver, mais forte é a correlação entre as variáveis que tu está trabalhando. No nosso caso, eu tenho 0,4221. Está longe do 1, então é uma correlação fraca. Tá? Não há muita correlação. O que isso significa? Que se o colesterol aumenta, não quer dizer que se o colesterol se movimenta, não quer dizer que o triglicerídeo se movimenta também. Tá? Não existe essa correlação. Então eu tenho que ter simplesmente esse cuidado aqui. Eu posso observar isso usando o gráfico. Então lá eu clico no gráfico, tá? E vejo, olha só os pontos. Lembra que o nosso ponto X aqui, né, é o triglicerídeos. Desculpa, o Y é triglicerídeos e o X é colesterol. Lembra que eu cliquei lá primeiro. Então, nota, o que acontece aqui nesses pontos? Existe uma linha aqui, ó. Existe uma linha aqui, tá? Que ela é uma linha de referência, que é a minha linha que mostra a minha regressão linear, o nome dela é essa. E aqui estão os pontos. Então, aqui tem a pessoa que... Essa pessoa, ela tem o triglicerídeos perto de 5 e pouco e o colesterol perto de quase 6 aqui, tá? E assim tu vai. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela tem o colesterol aqui no X perto de 8,5 e aqui o triglicerídeos perto de 15, né? Perto de 14, tá? Então assim tu vai. Se esses pontos, que são chamados de dispersão, estivessem próximos dessa linha de referência aqui, ó, a correlação seria forte. Como a nossa correlação deu 0,4221 lá, ela não é uma correlação muito forte e a gente vê que existe um espalhamento grande em torno dessa reta. Tá? Então, por isso que a correlação não é tão forte. Beleza? Apareceu meu Excel aqui do nada. Então, percebe o seguinte. Uma vez que eu tenho a correlação forte lá, né, eu posso calcular outras questões do gráfico. Né? Por exemplo, eu posso estimar o valor de Y. O que é estimar o valor de Y? Nota que Y para nós é triglicerídeos e o X é colesterol. Digamos que eu tivesse um colesterol de 6, exatamente 6. Nota que eu não tenho 6 aqui no meu colesterol, não tem nenhuma pessoa com exatamente 6, tem próximo de 6. Mas usando aquela linha de referência, se uma pessoa tivesse 6 de colesterol,
qual seria o valor de triglicerídeos esperado para ela? Se a correlação fosse forte, que não é, mas se fosse, eu poderia calcular isso com maior precisão. Então, digamos assim, ó, eu vou digitar aqui, para X, né, 6. É como se eu estivesse supondo uma pessoa com colesterol 6. Aí eu vou estimar Y, olha lá. Ó. O valor estimado dela de triglicerídeos seria 4,7459. É uma estimação. Essa estimação seria melhor se a força da correlação fosse mais perto de 1, aquele R2 lá fosse mais perto de 1. Como não é essa minha estimação não é tão forte, né? É só uma referência. Tá vendo? Gente, esse é todo o conteúdo dessa parte aí de correlação linear. É tudo que a gente precisa saber. Para tu saber direitinho, tu tem que ler o material da apostila, tentar fazer esse exemplo tal como eu ensinei aqui, para depois passar para os exercícios e então fazer a avaliação que está no final do tópico lá. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida me chamem. Bom trabalho, bons estudos para vocês aí. Até mais.